Com quem é que eu fui conversar dessa ideia genial que eu tive de curso de intubação online? Com os meus colegas anestesistas. E a resposta era assim, tu tá doido, pô. Intubação online? Isso não vai pra canto nenhum, não. E aí eu comecei a produzir conteúdo também para o Instagram. E eu comecei a ficar conhecido. Blogueirinho, né? Começou as brincadeiras lá, o pessoal se incomodou. E eu fui chamado para uma reunião. Tiago, o que é que tá acontecendo, né? Você postou um negócio aqui que não pegou muito bem. A gente vai pedir para você se afastar por um tempo da empresa. E vim compartilhar com vocês muito do que eu fiz, sem filtro, vou falar tudo, sem frescura. Tô aqui para contribuir com o máximo que eu puder. Fala pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Audazes Podcast. Podcast que foi criado e está fazendo aqui uma reunião, né, um aglomeramento, uma aglomeração dos principais lideranças da saúde brasileira. Nós, semana passada, trouxemos o Renato Veloso, foi uma conversa incrível. E estamos hoje trazendo o Thiago Amorim e tenho certeza que vai ser uma conversa espetacular. O Audazes existe para que você, médico, enfermeiro, todo e qualquer profissional de saúde que tenha o desejo de ter uma carreira fora do habitual, né? Fora da assistência comum, seja gestão, seja empreendedorismo, seja uma assistência mais qualificada, que possa aprender com os principais nomes da saúde brasileira e realmente entender ali quais são os caminhos, quais são os segredos, o que realmente você precisa fazer para evoluir dentro da sua carreira. Eu sou Rômulo Rocha, sou médico, empresário, empreendedor já há muitos anos, amo ser médico, amo a medicina e escolhi o caminho dos negócios, o caminho de empresa, né, de ser empresário, realmente como o meu filão para, de fato, exercer a minha vocação médica e a minha vocação empresarial. Sou muito feliz com isso. Isso é algo que transformou a vida da minha família, a minha vida, e eu desejo para você que também tem essa vocação, que realmente extraia as melhores lições aqui das nossas conversas e consiga evoluir e atingir os seus sonhos. Nós temos aqui o Michael Crespin, um grande amigo e conselheiro pessoal. Ele foi CEO de grandes empresas e é conselheiro de startups, conselheiro de grandes instituições no ramo da saúde e em outros ramos. Irmão, grande prazer ter você aqui. Muito Legal. Boa noite. Boa noite, Rômulo. Prazer enorme, boa noite que você que está nos assistindo ao vivo ou posteriormente por gravação. Enorme prazer estar aqui, Rômulo, nesse projeto que vai além do projeto. Tem um enorme propósito de contribuir com a nossa sociedade, com os nossos empreendedores, com a área da saúde. E a área da saúde que tem uma enorme importância no Brasil, porque nós estamos falando de 9, 10% do nosso PIB aqui no Brasil. E Audazes também é um nome muito sugestivo, porque a gente precisa de certa audácia. A audácia é algo que impulsiona, é algo de alguém que quer chegar mais longe. E todo esse propósito ele está aqui. Não foi assim na semana passada, foi incrível, você pôde acompanhar o Renato Veloso e hoje não vai ser diferente com o nosso amigo que você vai apresentar daqui a pouco. Maravilha. E meus amigos, esse não é um podcast comum. Eu diria que não é um podcast para você ouvir com pouca atenção. Aqui é um conteúdo realmente profundamente prático. Então eu aconselho você a pegar o papel e caneta, a realmente se debruçar para estudar, né? Para realmente extrair as lições aqui e aplicar na tua vida. Nosso objetivo é que amanhã, feriado ou não, né? Amanhã é feriado, mas no dia seguinte, se você volte para o seu trabalho, as pessoas se perguntem, caramba, o que mudou naquela pessoa? O que aconteceu? Ela está diferente, ela está com um comportamento diferente. E que você comece agora uma jornada de transformação pessoal, de evolução pessoal, onde você está, rumo realmente a ser um destaque da saúde brasileira. Meus amigos, nós temos hoje aqui comigo um amigo e, para mim, um grande exemplo de empreendedor dentro da medicina, dentro da área de educação médica, que é o Thiago Amorim. Pessoal, o Thiago, ele é onipresente, né? Ele dispensa apresentações, é quase impossível você da saúde estar no Instagram e não conhecê-lo, mas eu apresento aqui. O Thiago é médico anestesista, empresário, tem mais de 21 mil alunos treinados através do Instituto CDT, que é a empresa de educação médica, e realmente eu o conheci, fui impactado, né, durante a pandemia, já o conhecendo ali pela atuação dele nos cursos, e é um prazer ter você aqui hoje, meu amigo. Muito boa noite. Obrigado, pessoal, pelo convite aí. Estou muito feliz de estar aqui e vamos agregar aqui, vamos trazer discussões bem apropriadas, né, para quem quer entrar
no mundo do empreendedorismo ou já está no mundo do empreendedorismo, que é uma selva, né? A gente vai conversar aqui, vamos falar várias histórias sem muito filtro. Acho que é o grande propósito aqui, trazer realmente o que a gente viveu, o que a gente faz, trazer dicas, conselhos aí para você que quer se aventurar aí por meio muito da ambição, né, do crescimento. É uma coisa que é muito característica minha, Romulo, essa questão de crescer, né? Para quem não me conhece, eu sou anestesista, fiz anestesia no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Nasci em João Pessoa, na Paraíba, mas quis explorar, né? Quis me aventurar aqui para São Paulo. E depois de um tempo eu empreendi. Eu comecei a buscar novos caminhos para crescer. E vocês vão ver que no decorrer da conversa aqui, vocês vão perceber que é uma característica minha. Crescimento, melhorar. Eu me comparo muito com o que eu fui de antes e eu tento melhorar a cada semana que passa. Então, cheguei aqui por causa disso e vim compartilhar com vocês muito do que eu fiz, sem filtro, vou falar tudo, sem frescura. Estou aqui para contribuir com o máximo que eu puder. Tiagão, você falou muito da ambição, né? Quando que começou essa inquietação, essa vontade de ser médico, depois de empreender, de sair desse caminho habitual, né? De onde vem essa inquietação e como ela foi se desenvolvendo? Perfeito. Eu comecei a faculdade de medicina e desde sempre eu era esforçado. Pisei na faculdade, eu queria ser o melhor aluno. Queria ensinar os alunos mais novos, tirar boas notas. Eu fui meio que treinado, né? Acho que o médico ele é inserido ali sempre num cenário de muita competição, né? Você tem que passar no vestibular, depois você tem que se destacar na sua sala, depois você tem que passar na residência, você está toda hora competindo. E eu abracei isso, né? Acabou que eu assimilei essa característica e durante a minha faculdade de medicina, tudo que eu fazia, eu tentava fazer bem feito. E o meu grande propósito era acabar a faculdade sendo um bom médico. Por quê? Porque eu sabia que eu ia conseguir mais trabalho se eu fosse bom médico. É muito claro para mim, Rômulo, que o lado financeiro é uma prioridade. Então, muito dessa motivação que eu fui tendo foi para ganhar bem, para me destacar financeiramente. Porque eu sei que o financeiro, ele traz saúde, ele traz um bom seguro de saúde, né? Ele traz conforto, ele traz segurança. Então, sim, eu gosto muito de medicina, mas o lado financeiro me atraiu muito também. E o médico tem muito isso, né? Ele acha feio, né? Você é um mercenário, né? Se você ficar falando de dinheiro, você for médico. Mas eu não tenho essa frescura não, tá? E aí eu fiz anestesia, meu sonho era fazer anestesia e dar plantão. Queria dar plantão. Meu negócio era dar plantão, porque minha mãe é GO, ginecologista e obstetra. E a vida inteira dela foi baseada no plantão. Ela construiu uma casa, a família inteira ela levou nas costas no plantão. E, para mim, aquele era a única forma de ganhar dinheiro. Pelo menos a melhor forma que eu considerava, né? Era um caminho já conhecido. Exato. Ela investiu em mim, né? E eu via que ela tinha muito resultado. E eu gostei muito do que ela construiu e quis seguir aquele caminho. Aí eu passei na residência do Albert Einstein, né? Eu fiz umas 8 provas de residência na época, aqui para São Paulo, passei em umas 5 e escolhi o Albert Einstein como a minha casa, por quê? Eu fui a primeira turma de anestesia do Einstein. Então, o maior hospital da América Latina, você ser a primeira turma, não ter residente acima de você, né? Não ter os famosos R+, para papar o seu procedimento, né? E eu sabia que ia ter muita abertura profissional. Como eu fui a primeira turma, né? E eu abracei aquela oportunidade e assim foi. Acabou que passaram-se os 3 anos lá de anestesia. Eu estou pulando essa parte de residência e medicina para a gente focar mais na parte do empreendedorismo. Né? Acabei a anestesia e comecei a trabalhar como anestesista. Acabei a anestesia em 2016 para 2017. Comecei a trabalhar exclusivamente com anestesia. Eu fazia parte de uma empresa que atuava no Einstein, 9 de Julho, uns grandes hospitais aqui de São Paulo, né? E como eu falei para vocês, eu sou muito de abraçar a causa, muito de ambição, de crescimento, né? E eu queria crescer nessa empresa. Sendo que essa época que eu estava na empresa,
tava meio congelado ali as castas, né? Vamos falar assim, que quem queria ascender na empresa não tava com muita oportunidade, não. E aí eu pensei, né? Poxa vida, tô querendo ganhar mais, tô querendo crescer profissionalmente, mas não tô conseguindo aqui nessa empresa. Vou fazer uma coisa que sempre me elogiaram, que era ensinar. E aí, né, hoje em dia, quem assistir alguma palestra minha ou aula, o pessoal fala muito, né? Tiagão, você tem o dom da oratória, né? Nossa, que você ganhou esse dom divino. Mas não é isso não, né, meus amigos? A gente sabe que tudo é prática. Você tá me vendo falar agora, mas você não sabe que eu já participei de 50 podcasts. Então, eu não acredito nesse negócio de dom. Para mim é treinamento. Se você treinar muito uma característica ali, não sei entubar, é o meu carro-chefe, né? Meu curso é intubação orotraqueal. Caramba, eu tenho 2 braços esquerdos, Tiagão, eu sou ruim de intubação. Não, meu amigo, você intubou pouco. Quantas intubações você fez? Fiz 10. Poxa, eu fiz 10 mil. Então, tudo na sua vida que você quer desenvolver, você tem que treinar. E aí, eu tava falando sobre a questão de saber ensinar, né? Na faculdade eu fui monitor 2 vezes, eu ensinava para o pessoal mais novo, primeiro, segundo, terceiro períodos. Então eu sempre tive esse lado professor e movido pela ambição de querer ganhar mais, eu falei, vou abrir um curso de intubação orotraqueal em manequins. Mas eu quero te interromper um minuto, Tiago. Fica à vontade. Aliás, prazer enorme estar com você aqui. Obrigado. Tá? Você falou algumas coisas interessantes e ensinar no início da tua fala, você disse, quando eu cheguei para estudar, eu já queria ensinar os alunos. Então, você disse que dom não é um dom, é um treino. Mas e a vocação? Vamos dizer que existia uma facilidade, né, de explicar. Eu sou um cara muito de... Tem que fazer sentido na minha cabeça e eu vou pelo caminho da lógica e às vezes as pessoas complicam muito as coisas para fazer uma explicação, né? O cara faz uma volta maior do mundo. Eu sou bem direto, sou um cara de execução. Se você quer chegar do ponto A ao ponto B, qual é o caminho mais rápido? Então, eu acho que isso me facilitou muito até hoje, né? O meu método de ensino é um método para aplicar e resolver problema. Eu quero resolver problema. Se você está trabalhando e você tem um problema, você não sabe entubar, eu vou resolver o seu problema. Se você chegar perto de mim, entrar no meu ecossistema, você vai resolver os seus problemas. Então, eu não sou muito aquele cara que gosta do átomo nem da molécula, não, né? É igual o piloto. Ele tem que saber dirigir o carro. Se ele souber sobre o motor, legal, combustão ali, né, do gasolina, dos gases, mas eu foco em pilotar o carro para ter resultado. E o que eu puder saber ali do motor, maravilha. Mas o principal é saber dirigir. Legal, hands-on, né? Tem que ter a mão na massa. Exato. Tiago, teve um ponto que você falou que me chamou muita atenção, né? Que, como você falou, é para rasgar o verbo mesmo e falar coisas que, eventualmente, algumas pessoas não gostem, né? Mas dentro da medicina, na verdade, eu acho que culturalmente a gente tem uma questão assim de que desejar mais dinheiro, desejar ganhar mais dinheiro é algo ruim. Poxa, eu tenho que associar o meu crescimento a algum propósito de impacto mundial interplanetário. Na verdade, é o seguinte, o nosso maior compromisso como pessoas é transformar a nossa própria vida e a vida da nossa família. Concordo. É o primeiro compromisso. Então, você que está em casa muitas vezes, o teu maior compromisso nesse momento não é de resolver os problemas interplanetários e internacionais e tudo mais. É de mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. E depois você impactar realmente mais pessoas, né? Então, acho que esse é um primeiro insight muito importante e você tinha claro o que você queria. Poxa, eu quero ganhar mais dinheiro. E o segundo ponto que eu achei bem interessante também é que você menciona que você olhou para dentro de si e entendeu o que eu sou bom. Perfeito. Muitas vezes o empreendedor, nosso colega médico que está lá querendo montar um consultório ou montar uma clínica, ele quer começar a empreender numa fraqueza dele. Em um ponto que ele não nasceu claramente para isso. Ou ele tem pouca experiência. Tem pouca experiência, tem pouco treinamento, como você disse. E ao contrário, a gente precisa jogar com as nossas forças. O que a vida deu para a gente de oportunidade diferente, né? Eu sou bom em ensinar. Eu não vou montar um hospital, eu vou ensinar. Exato. Qual que é o caminho mais curto para isso? E fiz algo na medicina, que às vezes eu vejo que é um erro comum de muito médico que quer empreender.
ele se aventura ali por um caminho que ele nunca trilhou na vida e sem ajuda. Não junta com nenhum sócio. Vou abrir uma temaqueria. Aí, meu amigo, a chance de não dar certo, não é que não vai dar 100%, né? Mas existe uma chance menor. Então, eu sempre tentei puxar para esse lado da medicina, que foi uma área que eu aprendi, que eu cresci, que eu conheço muito de medicina, né? Então, se for para dar um conselho, né? Tente usar uma habilidade que você já tenha numa área que você se sinta confortável, que você entenda daquela área, né? E vai ficar mais fácil as coisas porque você não vai cair em ciladas, né? Tem muito amigo meu que quis abrir franquia em algumas áreas que ele não era expert, acabou que não deu certo, né? Acho que a chance diminui mais quando você se aventura assim. Não que não seja possível, né? Mas a gente quer trilhar um caminho ali que seja facilitado. Quando você montou o primeiro curso de intubação, isso era que ano? 2017 para 2018 foi. Esse primeiro foi de manequins. E aí, para você ver, né? Eu sou médico, né? Então, eu não tinha a mínima noção de organizar um evento. Eu só consegui fazer, Romulo, 3 edições. Quando acabava uma edição, eu saía comemorando. Acendia fogos, porque era extremamente desgastante para mim. Eu era muito centralizador. Eu dava todas as aulas, fazia o coffee break, eu organizava o coffee break, certificado, não delegava nada. Era o meu começo ali, né? Eu estava começando. Então eu ficava doente. No outro dia eu adoecia de tanta descarga adrenérgica, sei lá que era. Minha imunidade baixava, muito estresse. E eu só aguentei fazer 3 edições desse curso de manequins. No final das contas, sei lá, eu conseguia lucrar ali uns 15 mil reais. E aí eu falei, poxa vida, tá me destruindo isso. Eu ficava ansioso, né, nervoso. Será que vai encher a turma, né? Era sozinho, tudo sozinho. E aí... Só um questionamento. Pode falar. Nisso você já tinha um posicionamento digital nessa época? Não, ainda não. Como Zero. Esses primeiros alunos vieram como? Eu começava a postar em Facebook. Na época era o Facebook, eu ia nos grupos lá de Facebook, de emergência, de Plantão São Paulo, e postava lá o cardzinho, né? Eu criei um panfleto, um bannerzinho, e eu postava, bem inocente assim, né? Eu pensei, olhando para trás, era uma estratégia bem... Mas como o mercado estava carente na habilidade da intubação, tinha aluno, apareciam os alunos. E aí eu comecei a perceber que eu teria que fazer alguma coisa para atrair pessoas. E aí eu comecei a fazer vídeos. Meu canal do YouTube hoje tem 600 mil inscritos. Eu abri por volta... foi 2018. Comecei a produzir vídeos. E eu comecei no YouTube. No Instagram eu tenho uma grande quantidade de seguidores, mas eu comecei no YouTube. Eu gosto muito do YouTube. Que no YouTube você gera relacionamento. A pessoa assiste você enquanto ela está almoçando, ou antes de dormir, né? Ela está sentada no sofá. Então a pessoa fica ali 20, 30 minutos com você. É o que você está fazendo agora, provavelmente, aí. Assistindo a gente num ambiente calmo que você está prestando atenção. Então, gerar relacionamento pelo YouTube é muito legal. E foi dessa forma que eu comecei a criar minha imagem no digital, através do YouTube e produzindo conteúdo para o Instagram também. E aí comecei a estudar, né? É uma característica minha. Vou comprar uma geladeira. Meu amigo, eu não vou no shopping comprar geladeira. Eu assisto uma semana de vídeo de geladeira para saber qual é a melhor geladeira, o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, o melhor custo-benefício e tal. Então, como eu comecei a produzir vídeos do YouTube, comecei a estudar sobre iluminação, microfone. Quando eu cheguei aqui, eu olhei todas essas câmeras aí para saber o equipamento do pessoal aqui. Porque eu sei que para fazer um bom vídeo, você tem que ter um bom equipamento, você tem que ter um bom microfone, iluminação. Então, isso faz parte da minha personalidade, porque eu gosto de fazer as coisas... quando eu escolho fazer aquilo, né, eu quero fazer bem feito. E aí eu comecei a produzir conteúdo também para o Instagram. E esse conteúdo do Instagram eu fazia muitas vezes durante o trabalho. Durante uma anestesia ali que eu fazia. E eu comecei a ficar conhecido. Porque ninguém fazia. Anestesista é o cara que fica aqui, ó, embaixo da mesa, ninguém vê, tá fazendo ali. Às vezes o paciente não morreu por causa dele. Mas ele passa ali... Os bastidores. É uma sombra. E a empresa que eu trabalhava, como ela trabalhava no Einstein, ela não queria aparecer. Ela queria fazer o papel dela de anestesia e era isso que estava combinado. Sendo que o Thiago começou a aparecer muito.
blogueirinho, né? Começou as brincadeiras lá, os caras zoando, todo mundo falava que eu era blogueiro, que não sei o quê. E chegou no nível que começou a incomodar o pessoal. Lá para 2019, né? Passei uns 2 anos fazendo isso e começou a incomodar o pessoal e acabou que chegou um momento que virou assim meio que insustentável. Os caras começaram a se incomodar com tudo isso que eu estava fazendo. Em paralelo, eu conheci no YouTube uma forma de vender o curso que eu tinha abandonado, tinha parado, era 0. Mas eu desenvolvi o curso online de intubação. Inclusive, até para você que está assistindo, né? Com quem é que eu fui conversar dessa ideia genial que eu tive de curso de intubação online? Com os meus colegas anestesistas. E a resposta era assim, tu tá doido, porra? Intubação online? Isso não vai para canto nenhum, não. Todo mundo sabe intubar, né? O pessoal aqui de São Paulo, quem nunca morou fora, eu já trabalhei muito na Paraíba, em Pernambuco, eu tenho a visão do Einstein e de Cacimba de Dentro, né? Foi o primeiro lugar que eu dei plantão. Eu tenho a visão do Brasil e da capital financeira do Brasil, que é São Paulo, a Nova York brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, quem mora em São Paulo não tem muita noção do que é o Brasil, né? Quem nunca saiu. Então, eu achava bem, acreditava muito que se eu fizesse um curso que eu conseguisse chegar no norte, no nordeste, no sul, em áreas mais distantes da grande São Paulo, aquele cara que não tinha nada de conhecimento, que estava ansiando por aprender, ele ia ser beneficiado. Sendo que os meus pares falavam que isso não tinha muito sentido, né? Além dessa oposição, digamos, te desanimando, né? Tentando ali te desanimar e... Poxa, você é o único cara que pensa diferente. Numa especialidade que é ultraconservadora, anestesia ultraconservadora. O cara que pensa diferente. Você é o único cara que mostra a cara, que tá lá com a GoPro, com a câmera dentro do centro cirúrgico. Fazendo vídeo. Celular mesmo. Né? Além esse desânimo, que tipo de oposição você teve, assim, que você percebia? Então, se eu aparecesse no vídeo e aparecesse um pouquinho da logomarca do hospital, os chefes já... Ó, Thiago, tira esse vídeo aí porque apareceu, né? Estão reclamando aqui. E eu já tinha que tirar esse vídeo. Então, eu comecei a ter esses cuidados. Reservava ali um lugar bem separado para não aparecer nada, né? Para produzir o conteúdo. Eu encontrei, através do conteúdo, uma forma de crescer o meu jardim. Eu vejo bem dessa forma, né? Você constrói o seu jardim para atrair as borboletas, que são os clientes. Então, o médico, ele busca conhecimento, ele busca informação. E eu fiz isso através do conteúdo. Para mim era muito natural, eu não ficava estudando para fazer um vídeo, já estava na minha cabeça. Eu só puxava o celular e gravava. E eu comecei a ter seguidores. Por quê? Porque eu estava floreando o jardim. E as borboletas, que são os meus clientes, né, os meus alunos, eles vinham. Sendo que começou a incomodar. E aí, nesse meio termo, nesse ínterim aí, eu comecei a fazer o curso online de intubação. Eu vou fazer. Eu estou aqui, estou querendo... O curso de manequim não deu certo, vou fazer esse online aqui. E fiz o curso online. Curiosidade é que eu fazia assim, eu chegava no plantão das 7 horas, ia até às 19, aí chegava em casa umas 19h30, 20 horas, ia para academia, treinava, sempre treinei, aí umas 21, 21h30, chegava em casa, jantava, aí lá para as 10h30 da noite que eu começava a gravar. Era o trabalho depois do trabalho, né? O começo foi assim. Eu trabalhava como anestesista e quando eu chegava em casa, eu estava com tanta empolgação, acreditando tanto, que eu tinha energia às 11 horas da noite para gravar. E a primeira aula do curso de intubação online, eu gravei umas 8 vezes. Porque eu gravava uma vez, aí tinha um fiozinho do microfone assim, né? Eu gravei no celular. Aí o fiozinho do microfone ia até o celular, eu ficava dando a aula e tal, e puxava um pouquinho. Aí o celular virava e começava a gravar metade do meu corpo. Aí eu gravava 2 horas de aula com metade do meu corpo. Aí eu ficava, puta merda, bicho, perdi essa aula. Aí ficava morrendo de raiva. Aí passava uns 3 dias assim, eu vou gravar de novo. Aí outra, aí dava problema na iluminação. Até umas 8 vezes aí eu consegui. Aí acertei a mão, né? Bolei lá um esqueminha de posicionamento. Gravei todo esse curso, sempre depois do trabalho. Lancei esse curso de uma forma bem amadora, assim. Colocava no YouTube, já estava produzindo os vídeos do YouTube, né?
Na descriçãozinha tinha lá o link para o pessoal adquirir o curso. Mas assim, saíam uns 2, 3 por mês. Era pouquinho. E o valor desse curso era R$350 para começar. Hoje ele vale 1.200. Mas quem está precificando ali no começo, eu não sabia. Vou botar 350, né? Vai que alguém compra. E aí começou a sair. E paralelamente a isso, o pessoal se incomodou. E eu fui chamado para uma reunião com toda a diretoria da empresa lá. Tinha umas 6 pessoas assim, um pessoal bem mais velho. Tiago, o que é que está acontecendo? Né? Você postou um negócio aqui que não pegou muito bem. E aí explicaram lá várias coisas, fizeram um contexto e falaram, a gente vai pedir para você se afastar por um tempo da empresa. Aí, para mim, a minha vida, eu me mudei para frente do hospital para abraçar a empresa. Eu trabalhava assim, 99% da minha carga horária era naquela empresa. Meu salário, tudo. Era tudo em função deles. O que pedia, eu fazia. E aí pedi para eu me afastar. Aí eu passei bem uma semana mal, assim, a minha esposa me ajudou muito, né, nessa época. Ela me deu um apoio, falou que eu ia conseguir outros trabalhos, né? Mas você tá na zona de conforto ali, né? Pô, já conhecia todo mundo do hospital, pô. Só era atravessar a rua, eu já tava no trabalho. Tô realizado. Então, tava estável, né? Tinha esse lado da ambição, mas no geral eu tava bem, assim, né? Recebendo o meu salário ali fixo. Pediram para eu me afastar e falaram que eu ia ser desligado da empresa, né? Pediram para que eu me convidaram a me desligar da empresa. E aí a minha esposa falou, poxa, então vamos aproveita isso daí para você focar na questão do ensino, né? Na questão dos cursos. Eu só estava com um curso na época, o curso de intubação orotraqueal, e aí eu reduzi bem a minha carga horária de anestesias e comecei a focar nessa questão dos cursos. Em paralelo, eu estava fazendo outros projetos. Eu estava escrevendo um livro, eu estava com um curso, eu estava com um produto de suplemento alimentar, era um produto de cafeína, e eu estava querendo também fazer um produto para cadastrar os médicos nos hospitais, que era uma dificuldade também. Então eu estava com 4 ideias rodando ao mesmo tempo, todas no começo, mas eu estava com essas 4 ideias. E aí, isso foi dezembro. Chegou janeiro, os cursos começaram a engrenar um pouquinho, eu contratei um gestor de tráfego para fazer os meus anúncios, né? Começou a vender. Aí, fevereiro de 2020, eu fiz um lançamento do curso de ventilação mecânica, que na minha cabeça eu comecei a bolar esteira de produtos, né? Primeiro você entuba, depois você coloca na ventilação mecânica e depois você seda. Então eu fiz o de intubação, fiz o de ventilação mecânica, online também. Eu lembro que foi muito engraçado esse curso de ventilação mecânica, eu gravei em uma semana. Fiquei de férias uma semana, tirei um tempo de férias da minha carga horária de anestesia, né? Não, vou passar uma semana aqui sem fazer anestesia para gravar esse curso logo. Aí passei uma semana tomando o Venvance, que era na época foi a descoberta do Venvance, né? Eu vou usar esse Venvance para gravar. Aí gravei o curso inteiro em uma semana. Aí, engraçado, eu parei no sábado de tomar o Venvance. Já preta ali uma semaninha, mas saiu o curso. Então, saiu. Aí parei no sábado o Venvance. Quando foi na segunda-feira, eu fui dar um plantão lá que eu tinha fixo. Ainda tava com uma cargazinha pequena de plantão. Quase que eu chorava no hospital. Porque o Venvance, ele dá um blues depois, né? Você fica meio deprê. Você acaba com a sua noradrenalina cerebral, você fica meio bobão assim, fica triste, né? Quase que o que é que eu tô fazendo aqui, né? Nossa senhora, eu podia estar focando nos cursos, não tá dando certo. Eu entrei num conflito ali, quase que eu chorava. Mas continuei. Deu só uma tristezinha ali, por causa da medicação, né? Inclusive, não aconselho que você use o Venvance, porque ele tem mais colaterais do que benefícios. E aí, meus amigos, veio a pandemia. Aí, o que é que mais se precisou na pandemia? Tiago, eu queria voltar antes de a gente entrar na questão da pandemia, que eu acho que essa é uma baita história. Queria aproveitar esse momento que você teve, que basicamente você empreendeu no começo, você achou que sua vida ia melhorar muito e ela só piorou por um longo tempo. Quantos anos, mais ou menos, que você, ou meses, enfim, que você teve ali de começar a tentar e acertar para valer?
Então, já vinha tentando, né, mas conciliando. Dessa forma que eu fiquei só nessa parte dos cursos, que não foi assim, essas coisas todas, uns 4 meses. Mas eu já estava ali há um ano, vamos dizer, 1 ano e meio, produzindo os vídeos, né? Mas estava ali patinando. Eu acredito porque minha energia estava dividida. Mas assim, eu sou um cara que gosta de segurança. Isso aí já é da minha personalidade, sabe? Eu já tenho isso bem claro para mim. Então, tem uma coisa que fala de queimar ponte e tal, né? Eu fui forçado a queimar essa ponte, né? Fui mandado embora. Então, não teve jeito. Aconteceu e foi bom para mim, no final das contas. Foi legal porque a minha energia se canalizou para o empreendedorismo. Mas até te obrigou então, a ter um foco Exato. imediato. Né? Exato, eu foquei naquilo. Eu, sei lá, focava 80% na anestesia e 20% nos cursos, depois inverti. Virou mais curso e menos anestesia. Então eu passei bem 1 ano, 1 ano e meio que ali em vários projetos. Depois que aconteceu essa virada, eu passei a focar mais no empreendedorismo e para engrenar mesmo, uns 4 meses, começou a profissionalizar, a montar a equipe, né? O grande impulsionador para mim foi a pandemia. Como eu já estava posicionado, e aí vem, será que é sorte? Não sei. Eu sei que eu estava já pronto com um curso de intubação no momento que todo mundo precisava entubar, né? O oftalmologista começou a entubar. Eu quero pedir para você segurar mais um minutinho o tema pandemia. Tá? Que você estava preparado e é disso que eu quero falar contigo. Veja, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Na verdade é o segundo, porque a Índia, que tem 7 vezes população mais do que nós, é o primeiro, o Brasil é o segundo. Então, um dos mais, praticamente o primeiro. Ou seja, nós temos uma vocação empreendedora no nosso povo, a do esforço, a do empenho. Você citou aqui, Thiago, inúmeros projetos simultâneos em andamento. Sim. Não é incomum isso, não é, Rômulo? A gente convive com isso diariamente. E eu estava ouvindo você falar, estou me lembrando aqui do Bernardinho dizendo que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Em algum momento você também estava dizendo que você testou, preparou 8 vezes uma gravação para poder colocá-la no ar e dar certo. Você entende, e isso é uma dica para quem está nos assistindo, você entende que além do esforço, o preparo, ele é um ponto que vai de fato qualificar e fazer a diferença num país que é altamente empreendedor e com baixíssima eficiência? Com certeza. A questão do preparo, a questão da persistência, né? Eu acho que você treinar, essas 8 vezes que eu gravei essa mesma aula, foi um treino. No final das contas, eu treinei posicionamento de equipamento, de microfone, de aula, né? Então, você repetir, você fazer várias vezes a mesma coisa, você vai melhorando, né? E você vai tendo resultados melhores. E uma característica que o empreendedor precisa ter é a insistência, a persistência. Você está ali, por mais que dê errado, né? Eu falo que a cada 10 ideias, uma vai dar certo, né? A maioria dá errado. Aquele livro que eu estava escrevendo não deu certo. O suplemento que eu investi lá para tentar fazer uma marca de suplemento não deu certo. Aquele produto lá do cadastro médico não deu certo. E hoje em dia eu sou um cara muito de testes. E eu sei que, na maioria das vezes, dá errado. Mas depois de 10 anos, você já testou tanta coisa que vai ficar muita coisa boa ali. Você vai ficar com 10 grandes ideias que vão dar muita rentabilidade para você ou que vão funcionar muito. Então, o fracasso está incluído aí no processo, né? Você se frustrar, você fazer lançamento. Quantos lançamentos de curso eu fiz que eu estava super empolgado e na hora que ia vender, abri o carrinho, não vendia. 0. Puta, tinha vezes que eu nem olhava se vendeu ou não, porque eu já estava com medo. E 2023, para mim, a gente vai chegar lá, 2022, 2023, que foi quando eu dei uma queda, caiu meu faturamento, meses até com prejuízo, acontecia isso. Eu fazia um lançamento de um produto ou do próprio curso de intubação, que antes foi o meu maior impulsionador, depois não começou, não vendia mais. E eu lançava, abria a turma e não se inscrevia ninguém. Assim, sei lá, 10, 15 pessoas. E então, acabou que o fracasso, né, dar errado, faz parte, não tem jeito, não tem história maravilhosa, né? A não ser que a pessoa seja herdeira. Mas quem vem do zero, quem está construindo, né, quem está galgando ali, vai virar aquele leão todo lascado, sem um olho, né, todo cheio de cicatriz,
Mas é esse cara que sabe o que fazer, né? Sabe tomar uma decisão quando é preciso, né? Você já teve experiência para viver muito e saber o que fazer, ou pelo menos ser um tomador de decisão, né? O empreendedor, ele tem que decidir muita coisa, né? Tem coisa que você não tem muita ideia, mas você tem ali uma noção que esse caminho aqui talvez seja melhor que esse. Então você vai por ele. Então, quem está empreendendo tem que ter isso na cabeça. E lembrar que o aprendizado ele vem em 70% pela experiência. Então, a análise, o preparo, o estudo, ele é importantíssimo, e você está falando de se preparar, e nós concordamos, e a experiência, a mão na massa é fundamental. Tem que testar, tem que fracassar, tem que se dar o direito de errar para poder acertar e ter sucesso. Perfeito. E, Thiago, dentro desse intervalo, todas essas dificuldades, o que mantinha você persistindo? Por que você não arranjou outro bom emprego e largou disso? Falou, poxa, isso aqui realmente meus amigos tinham razão. O que conservou você no caminho? Eu digo isso porque o que você passou, que eu passei também, o Maico passou, até é clássico na literatura dos negócios, que quando você lança um negócio, existe uma alta dose de entusiasmo, esperança. Poxa, isso aqui vai dar muito certo. Empolgado, né? Eu sou um gênio, isso aqui eu vou lançar e vou ficar rico. O fato é que quase nunca isso acontece. Então, é natural as empresas passarem por um vale, né? Tem até uma descrição chamada Startup J-Curve, curva J, em que a maior mortalidade de projetos é logo após o lançamento. Porque o resultado não vem. Ele não vem do dia para a noite. E aí sucumbe ao desânimo. Muito por realmente a falta de uma visão consistente, uma persistência. O que manteve você, Thiago, na linha para não pegar outro plantão que te ofereceram e largar isso de lado? Tem uma coisa que depois que eu vi, não consegui desver, né? Tem aquele meme lá. Depois que eu vi que eu poderia produzir e ter uma remuneração sem estar dando plantão, sem estar propriamente eu colocando a mão na massa, o meu sonho era dar plantão, né? Eu falei para vocês, na minha época de faculdade, sonhava dar plantão. Quando eu me formei, eu dava 5 de 24 na semana. Não façam isso, tá? Foi meio imprudente da minha parte. Eu passava 5 dias nos hospitais, lá do interior do Nordeste. E eu sempre sonhei isso e me via dando plantão, porque foi a minha mãe que me criou assim, né? Criou uma família inteira assim. Só que depois que eu vi que eu consegui ganhar dinheiro sem dar plantão, vendendo um curso e sem ter que ficar repetindo várias vezes aquela aula, que era um curso gravado, abriu um caminho na minha cabeça, né? Um caminho possível agora, e o meu maior pesadelo virou voltar a dar plantão. Porque eu via que eu teria mais escala, eu cresceria muito mais naquele caminho novo que eu descobri, do que dando plantão, porque um dia só tem 24 horas e 30 dias, na maioria das vezes, né? Então, é limitado. E nesse novo caminho que eu descobri, com a empresa, né, com a minha empresa, o Instituto CDT, era infinito. Só que é selva. Se der errado, você vai falir. Não vai morrer, né? Mas é um sonho que acabou, né? Um projeto que acabou. Já encerrei vários projetos. Mas tem uns que você quer que dê certo, que é a sua sobrevivência, né? Eu falei que o meu propósito principal é fortalecer financeiramente a minha família, para ter conforto e tudo isso. Então, meu maior medo era voltar a dar plantão. Eu ia dar um passo para trás, que eu já estava antes, mas eu queria que desse muito certo o Instituto CDT, que eu vi um caminho novo ali. Poxa, eu posso vender para o Brasil inteiro, eu posso ter um faturamento muito mais alto, números que eu nunca vivi na minha vida, né, como plantonista. Então, depois que eu vi isso, me motivou muito a continuar, apesar dos fracassos, né? Apesar de muita coisa não dar certo. É o mundo do infinito. Qualquer ideia que eu quisesse ter e executar e ver se dá certo, eu poderia ter. Tanto é que eu escrevi livros, hoje eu tenho 5 livros escritos. Eu criei vários produtos, tem curso de cadáver hoje em dia, né? Fora os cursos online, pós-graduações. Isso foi aparecendo conforme essas tentativas que eu falei para vocês, né? De 10 ideias, uma dá certo, mas aquela fica. E aí você testa mais 10, e aí depois uma dá certo. Aí você testa mais 10, aí nenhuma dá certo. E assim vai. Depois de uns anos você tem várias ideias que deram certo ali, e você vai juntando. E aí voltando, né? Veio a pandemia, eu estava naquele
mais ou menos ali, né? Tinha 2 funcionários só, um gestor de tráfego e um suporte. E a pandemia veio para impulsionar o que eu estava fazendo, né? Eu já estava fazendo intubação orotraqueal, comecei a faturar muito mais. De repente você tinha um produto perfeito na Exato, hora. no momento perfeito. certo, todo médico estava desesperado para aprender a intubar. O oftalmologista começou a trabalhar de porta, todo mundo querendo saber intubação orotraqueal e eu estava com curso lá. Maravilha. Aproveitei isso, peguei todo esse dinheiro e comecei a estruturar minha equipe. Então, de 3 pessoas, né, era eu, um suporte e um gestor de tráfego, eu contratei uma consultoria para me ajudar. Esse cara que hoje ele trabalha comigo, né, o Matheus Santiago. Ele contratou a minha primeira funcionária financeira. Então, comecei a fazer a empresa, né? Financeiro, depois a gente fez o comercial, suporte ao aluno. A gente começou a estruturar a empresa com aquele dinheiro que vinha entrando. E eu, desde cedo, comecei a consumir conteúdos de empreendedorismo para não matar a empresa, né? Que é um erro comum. Né? Ganhou 50 mil de faturamento, o cara vai e saca os 50 mil. Não, você tem o seu salário, a empresa é um outro ser vivo. Você não pode tirar o dinheiro dela para não matar a empresa. Então, eu já tive essa consciência, né? Eu não gosto de ler. Até às vezes eu falei isso na palestra ontem, que eu fiz de João Pessoa, lá na minha faculdade, né? Eles me chamaram para palestrar. Aí eu falei isso, pessoal, eu não gosto de ler. Aí todo mundo ficou surpreso, né? Pois é, eu gosto de aprender através de vídeos e áudio. O nome disso é meta-aprendizado. Tem pessoas que amam ler e absorvem muito de leitura, né? Eu não sou essa pessoa, sou uma pessoa que gosta de ver vídeo. Se você ver meu histórico do YouTube, é uns 50 vídeos por dia. De tudo que você imagina. Então, eu sou um cara que gosta de ver através de vídeos, né? Aprender por vídeos. E eu fazia isso daqui. Eu via podcast de empreendedores, tudo relacionado a empreendedorismo, eu ficava assistindo vídeo no YouTube. E é uma fonte de aprendizado, né? E aí, eu não tirava o dinheiro da empresa, comecei a estruturar melhor essa empresa durante o ano de 2020 inteiro. Porque era pandemia, o negócio estava sério. Tudo fechado, UTI, o centro cirúrgico virou UTI, tudo agora era UTI por causa do coronavírus. Só que, aí que vem, meus amigos, em 2021, meio de 2021, do nada, entre aspas, né, parou de vender. O curso de intubação, o curso de ventilação mecânica, parou assim, começou a ficar difícil. O que é que está acontecendo, né? Revisei tudo, as páginas, os anúncios, as ofertas lá para ver se os links estavam funcionando, mas estava tudo certo. E eu ainda não tinha entendido, né? Era o primeiro ano que eu estava de empresa, marinheiro de primeira viagem, pensava que ia falir, porque todo mundo já me conhecia, todo mundo já comprou meu curso de intubação no Brasil inteiro e não tinha mais clientela, não tinha mais médico para comprar meus cursos. Sendo que, diante dessa ameaça, né, começou a dar prejuízo alguns meses, eu comecei a inovar. Aí eu comecei a escrever livros. É engraçado, eu não gosto de livro. Não, vou escrever um livro. Vamos ver o que é que vai dar. E aí, como eu falei no começo, né, eu sou um cara muito didático e direto ao ponto. Eu tenho 5 livros, nenhum deles tem mais de 100 páginas. Só que se você ler uma página, você vai extrair muito conhecimento daquela uma página. É feito por quem não gosta de ler, então aprende o máximo direto lendo ao o ponto. mínimo. Você lê em 2 dias. Eu ficava muito puto, eu pegava o Guyton, né? O Guyton da medicina. Nossa, você lê 10 páginas e fala assim, poxa vida, o que é que eu vou levar para minha vida, né? Dessas 10 páginas que eu li. Então eu escrevi os livros do meu estilo. E o pessoal gosta. São livros que vendem bastante. E começou a me ajudar, começou a melhorar meu faturamento na época, né? Escrevi meu primeiro livro, eu escrevi junto da minha esposa, a doutora Isabela, que é anestesista também, médica da dor. Foi um livro de sedação. Depois eu fiz um sozinho de agentes vasoativos. E aí eu comecei como eu vi que os cursos eles não estavam indo tão bem, eu fiz o seguinte, eu tinha uns 3 cursos na época, criei um megazord de cursos, intubação com ventilação, com sedação, com um curso de emergências que eu tinha, e criei uma comunidade no WhatsApp, não era nem no WhatsApp, era no Telegram, de médicos, para se ajudarem. E vocês vão entender no futuro essa comunidade, o que é que ela vai fazer parte, né? Tem até uma palestra acho que é do Steve Jobs, que ele fez para uma universidade, que tem coisa que você faz no momento da sua vida
que parece que não vai conectar com nada. Ele fez um curso lá de caligrafia. Só que no futuro, depois de 10 anos, ele criou lá a empresa dele e ele usou a caligrafia que ele sabia, né, para fazer as fontes lá do computador. Então, essa comunidade eram médicos que se ajudavam. Ah, tô com um problema num caso aqui, né? Vamos conversar aqui, pessoal, ao vivo, assim. O pessoal estava trabalhando, eles traziam os casos e os médicos iam se ajudando. Aí o nome desse produto foi Comunidade R10, que era como eu falava assim, você vai evoluir 10 anos da medicina com o nosso curso. E ele deu uma levantada, né? A empresa que estava caindo, né? Estava entrando em um decréscimo, deu uma estabilizada, não precisei mandar ninguém embora, mas eu fiquei hoje eu sou muito mais estressado de quando eu era anestesista. Inclusive tomo ansiolítico, antidepressivo. Eu entrei numa medicação porque hoje eu tenho muito mais responsabilidade, eu sei das entranhas da empresa, né? Os riscos que a gente assume. Então, se for para falar, hoje eu sou 10 vezes mais estressado de que quando eu era anestesista. Porque o anestesista, ele sai do plantão, acabou, meu amigo. Você vai para festa, você vai malhar, você vai viver sua vida. Acabou. Você deixa os pacientes lá, entregou pro seu colega. Empreendedorismo não, né? É 24 horas. Tem um preço. Vai embora, né? Mas, por causa da minha característica de crescimento, de ambição, de eu saber que eu tenho mais possibilidades financeiras, eu escolho esse caminho. Eu escolho permanecer empreendendo. Porque tem muito mais possibilidade. Hoje eu sou muito maior do que eu era antes. Então, depois de toda essa questão de reavivar a empresa, né? De entrar naquela ladeira, ficar desesperado e começar a fazer coisas, testei um curso para enfermeiro, por exemplo. Não deu certo. Foi mais um teste. Eu posso trazer aqui várias ideias que não deram certo. Mas eu gravei, né? Fiz toda a questão do marketing, fiz anúncio, mas não deu certo. Então, essa ideia dos livros deu certo, essa ideia da comunidade R10 deu certo, e no futuro o grupo vai ser usado. E outra coisa que eu fiz também foi um curso de intubação orotraqueal em cadáveres. Isso não existia no Brasil. Nós já estamos na 9ª edição. Para mim, é a melhor forma de aprender a intubar, porque a gente traz cadáveres dos Estados Unidos para os alunos aprenderem a intubar. E aí, na época isso não existia, eu falei, tinha um amigo meu que fazia cursos em cadáveres, e faz muito para ortopedia, para passar placa, parafuso, né? Aí eu pensei, pô, será que não tem como trazer só a parte do pescoço para cima? Ele falou, tem. O pessoal da estética usa muito, para fazer botox, né, treinamento, para bucomaxilofacial. Eu falei, então vamos fazer um curso de cadáveres. Vamos selecionar 8 peças, e eu vou abrir esse curso de cadáveres. A turma, eu fiz para 40 pessoas, deu umas 30, mas foi dando certo, né? As primeiras 6 turmas, assim, era 40 vagas, dava 30, 35, mas as 2 últimas, sempre lotadas. Fazia 2 edições por ano, então nós já estamos há 4 anos fazendo esse curso. Então, mais uma ideia que deu certo. E eu já tive outra ideia, que é fazer o curso de acesso venoso central em cadáveres, que também não existe. E eu vou fazer mais esse curso ano que vem, meio do ano que vem. Se você quiser fazer curso em cadáveres de acesso venoso central, ó, meio do ano que vem vai ter. Importante isso que você está dizendo, Thiago, desculpa te interromper, mas é importante também para o nosso público entender o que é empreender. Empreender é gerar valor. E gerar valor que possa transformar a sociedade, possa resolver problemas e que você seja remunerado por isso. E nós sabemos que conceitualmente só tem 2 formas, empreendendo, de ter uma boa remuneração, ou seja, aumentar o nosso faturamento. Eu preciso aumentar meu mix de produtos e preciso aumentar a base de clientes. São Perfeito. As 2 formas conceituais. Nós estamos tendo uma aula fantástica aqui de mix de produtos, né? Porque tem uma série aqui, infinidade de tentativas, de acertos e erros no mix de produtos que trouxe o Thiago Amorim aonde está hoje. Mas eu quero destacar, e achei muito interessante, Rômulo, algo que é uma característica tua também, a segurança. Você falou de segurança financeira. O empreendedor, normalmente, com baixo crescimento, que é uma característica do Brasil, baixa eficiência, isso acontece porque ele não retorna parte do seu lucro para o negócio. Ele retira do banco para a pessoa física. E você falou um pouco sobre isso. Então, como é que você orienta, como é que você indica o empreendedor que está nos assistindo
a se disciplinar, que parte desse lucro ele tem que voltar para o negócio. Perfeito. Eu encaro a CNPJ como uma pessoa. Legal. Então, você tem que manter aquele ser vivo ali vivo. E eu falo isso para o pessoal que trabalha comigo, né, os meus colaboradores. Nós temos aqui a nossa fonte de renda, que é a empresa. Então, a gente tem que fazer de tudo para manter essa pessoa viva. O CNPJ, ele sustenta a gente. Então, todo mundo tem que se esforçar para fazer esse CNPJ crescer. Porque todo mundo vai se beneficiar. E uma das coisas inclui você não tirar o dinheiro da CNPJ. Defina um salário que você vai tirar para a sua vida, para você viver, para você fazer suas coisas. Cada um tem o seu. E o resto você deixa no CNPJ, reinveste, faz o CNPJ crescer, contrata mais pessoas, pega uma consultoria, que é algo muito bom para quem tem um problema específico, né? Antes eu fazia muito mastermind, que era um grupo de empresários que se juntavam, né, para trocar ideias. É muito bom no começo, para quem está começando, mas depois de um tempo, eu prefiro muito mais contratar uma consultoria para resolver um problema pontual, só que ele vai fazer de forma personalizada. Poxa, eu tô com um problema, já tive um problema interno na minha pessoa jurídica de funcionários brigando, por exemplo. E aí eu contratei uma consultoria de uma psicóloga, por exemplo, né, para identificar o que estava acontecendo. Então, o CNPJ é um ser vivo, e se você ficar sacando o dinheiro inteiro para gastar com outras coisas desnecessárias, ou ele vai morrer, ou ele não vai crescer tanto quanto ele cresceria se você reinvestisse. Um dos meus grandes erros, na época lá do curso de intubação, eu investia R$1.000 de tráfego por dia e vendia mais ou menos faturando uns R$10.000 por dia. E aí eu tava feliz, né? Então, pô, tô botando 1.000, tá voltando 10.000, sendo que eu não investia mais. Eu tava no começo, pô. Eu tava com 6 meses ali de empreendedor raiz mesmo, puro, né? Então, toda vez que me perguntam sobre o meu maior arrependimento é esse. Eu poderia investir 10 mil de tráfego na época, 50 mil. Hoje eu invisto 250 a 300 mil, hoje. Mas na época, R$1.000 estava bom já, né? Caramba, tá muito, né? R$1.000, vamos parar por aqui, né? Então, se eu tivesse essa visão, né, de, poxa, eu vou manter só o que eu preciso aqui para mim, e o CNPJ eu vou fortalecer cada vez mais ele, né? Inclui investir mais, contratar mais pessoas, contratar uma assessoria lá, uma consultoria, que hoje eu faço também, consultoria para negócios de médicos, né? O negócio cresceria mais. Então, é a visão que eu tenho hoje sobre isso. Thiago, todo produto ou todo serviço, ele naturalmente tem uma curva, é caracterizado como curva S, né? Ele ascende e tende a se consolidar no mercado e ter um platô, e depois um provável declínio. É natural, existe um ciclo de vida de um produto. Você teve um ciclo ultra curto, digamos, subiu muito rápido e caiu também depois. Como todo mundo que surfou oportunidades na pandemia, passou por isso, né? Todo mundo que de alguma forma surfou essas oportunidades. O que você, realizando ali, empreendendo, tanto movimento de subida quanto movimento de queda, o que você teve que se reinventar ali de entender o comportamento do cliente? Porque a venda caiu por um motivo, né? E você teve que fazer um diagnóstico. O que você conseguiu discernir do comportamento do teu público, do porquê que não estava comprando e qual que foi o racional? Você falou de vários testes, mas o que tinha? Livros? Qual era a estratégia por trás de buscar esses outros produtos? O que você estava mirando? O que você tinha compreendido ali do comportamento do cliente que havia mudado e você precisava reagir? Uma das coisas que eu aprendi foi analisar o mercado antes de ter a ideia. No começo eu ia tendo ideias, né? Eram ideias aleatórias e eu ia, gostei dessa aqui e tal. Mas depois de um tempo eu fui conscientizando que existem ideias que valem a pena serem executadas. E aí o que é que você vai analisar? O tamanho do público e o poder aquisitivo desse público. O poder aquisitivo do médico é diferente do poder aquisitivo de uma pessoa que não é médica, né? Que tem um emprego normal, vamos dizer assim. Então, se eu vou criar um produto, só existem 500 mil médicos no Brasil. Então, é um público pequeno.
E na minha cabeça, né, eu saía criando o que aparecesse. Mas hoje não. Hoje, quando alguém vem com a ideia, eu analiso isso. É uma ideia que vai trazer muito faturamento para você, que vale a pena você executar? Por exemplo, uma pós-graduação é uma ideia assim. Por isso que eu criei a pós-graduação. É uma recorrência de 18 meses com a mensalidade, um ticket médio aí de R$ 1.200 por mês. Então, cada membro da pós-graduação vai ter um ticket médio de uns R$ 20 mil. Então, o LTV dele, né, o quanto ele deixa no decorrer da vida dele com você é muito maior do que comprar um e-book de R$ 200. Então, é melhor você colocar energia para fazer um produto que consiga ter um faturamento maior do que você fazer ideias aleatórias. E às vezes você dedicou muito tempo para algo que vai trazer um faturamento baixo. Por exemplo, eu poderia muito bem fazer um curso de primeiros socorros. Com a visibilidade que eu tenho, para pais, para cuidadores de idosos. Apesar da população brasileira ser gigantesca, né, 220 milhões, e o público é muito maior, mas o ticket ia ser mais baixo, ia ter que vender no volume. Então eu prefiro passar para um produto com um ticket maior, que você consiga alcançar bons números de faturamento, do que o inverso. Uma das grandes angústias minhas é porque o público é pequeno, são só 500 mil médicos, né? Então, se fosse maior, eu teria escalado mais. E aí eu entro nessa curva aí que você falou. Eu meio que cheguei no platô agora, né? A minha empresa está faturando 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês. E o desafio nosso hoje é conseguir superar esse valor aí, que eu falei. Conseguir fazer medidas para otimizar mais e passar esse nível de faturamento que a gente está atualmente, do Instituto CDT. Perfeito. Aí você começou a fazer testes para substituir essa receita que não vinha mais do curso, você teve que se reinventar. O que você colocou para a gente é que você criou critérios até para embasar as tentativas, né? Exato. Como é que foi essa... Aí você começou a vender e-book, livro físico. Como foi esse processo de reconstrução? Então, até você começar a fazer a pós-graduação, como é que veio essa ideia? Porque eu lembro que nós fizemos um jantar mais ou menos 2 anos atrás. Sim. E quando eu olhava pro teu projeto, né, eu via inclusive a sua preocupação de transicionar de um modelo de venda única, né? Você vendeu 2 mil, mas 2 mil acabou, morreu aí, né? Você teria uma recorrência, mas era muito incerto, né? Era muito angustiante para mim, Romulo. Toda virada de mês, zerava. Era o meu sonho, era virar um mês e já ter alguma receita ali que iria vir, né? Então, era isso. Virou um mês, zerou. É tudo de novo. E eu ficava com medo. Será que eu vou esgotar o público? Né? Então, eu fiz de tudo para criar um produto de recorrência, que veio a pós-graduação. Porque eu escrevi 5 livros, né? Aí, todo livro que você escreve, você tem que gravar anúncio, você tem que fazer a landing page, você tem que fazer o Google. É um trabalho que você faria para anunciar uma pós-graduação, por exemplo. E aí, nas vendas de livro, quando você coloca no faturamento da empresa, o percentual é pequeno. Então, é um esforço que está sendo empregado ali, mas que retorna pouco. Por que não pensar em algo que, com aquele esforço, você traz um faturamento maior? E faturamento é oxigênio, né? E outra coisa, cuidado com o faturamento, né? Que faturamento tem muito do ego ali, do empreendedor, né? Eu fico muito desconfiado. Já vou avisar aqui, ó, minha margem de lucro é 20%. Já para deixar claro, né? Porque às vezes o cara vem e vai cuspir no faturamento, né? Mas é a margem. Qual é a margem? É que às vezes ele está faturando 1 milhão e está gastando 900 mil. Aí fica complicado, né? Então, Romulo, depois de um tempo, com os testes, entra aquele negócio do teste que eu falei. Caramba, acho que eu vou tentar uma pós-graduação. Conversei com o pessoal, né? Eu tinha um grupo de amigos, empreendedores. Alguém aqui conhece alguma faculdade, né? Como é que eu faço para fazer uma pós-graduação? Precisa ter a chancela do MEC? E aí eu fui estudar, né? Eu conversei com algumas pessoas, conversei com as 5 pessoas. Aí algumas faculdades chancelavam, pegando um percentual do faturamento, 50%, 30%.
E eu consegui um aqui, pagando um fixo lá, por aluno. Poxa, vou fazer. E fiz onde eu achava que era o meu maior público. Aí entra a questão da consciência do público, que era o público de quem gostava de paciente grave. Emergência, intensiva. Vou fazer uma pós-graduação de medicina de emergência. Na primeira semana, meu amigo, eu levei tanto hate que você não imagina. Foi uma força-tarefa para apagar comentário no meu Instagram. Porque todo mundo da emergência se incomodou, porque um anestesista criou uma pós-graduação em emergência. Aí eles vinham falar, vou criar uma pós-graduação em anestesia. Mas o mercado é livre, né? Sendo que, assim, eu sou o coordenador da pós-graduação, não sou eu que dou a pós-graduação, né? Eu chamei professores para me auxiliar na questão da emergência. Então, eu chamei emergencistas, pessoas que eram muito da área da emergência para fazer o corpo docente da pós-graduação de medicina de emergência. E aí eu lembro que eu não tinha gravado nenhuma aula da pós-graduação de emergência. Aí eu peguei um curso de cadáveres, que foram 40 pessoas. No sábado fiz o curso normal, no sábado à tarde. Aí quando foi no domingo de manhã, eu fiz o pitch. Pessoal, seguinte, fiz uma apresentação de slides, né, contando a minha história e tal, um pouquinho do que eu falei para vocês aqui, mais resumido. E no final eu falei, mais uma ideia que eu trouxe agora para vocês, em exclusividade, pós-graduação em medicina de emergência. Vocês vão receber o investimento que vocês fizeram aqui no curso de cadáveres, que era R$ 8.000, de cashback, vocês vão receber de retorno. E quem preencher o formulário vai participar da primeira turma. Aí dos 40, 36 preencheram o formulário. Aí eu, eita porra. Não tinha uma aula gravada, zero aula, zero anúncio, zero tudo. Mas eu validei a ideia, sem ter nada. Aí eu falei, quando saiu do curso, o pessoal começou a se inscrever, dessas 36, né? Nem todo mundo se inscreve, mas começou a ter inscrição. Aí eu comecei a gravar as aulas. Eu fiz isso no começo do mês. Aí as aulas foram soltas no final do mês. Deu tempo de gravar as aulas e eu vendi o produto antes de ter. Que é uma coisa legal do digital, né? E, sei lá, imóvel assim, né? Você compra um apartamento, não existe o apartamento, né? Você compra na planta, é normal. A promessa, né? Foi o que eu fiz. Deu certo. Eu falei, poxa vida, comecei a gravar as aulas, comecei a estruturar, né? Quando eu vi que deu certo, começou a se inscrever, deu certo. Vou começar a estruturar. E fui organizando a pós-graduação. E começou a vender muito bem. E é uma característica de um produto inicial com a demanda reprimida. Que eu tinha bastante seguidor e parecia um sonho, né? As vendas muito baratas, assim, tudo maravilhoso. Eu estava no céu. Voltei a ficar no céu, né? Na pandemia lá, eu tinha crescido muito e voltei a crescer muito também. Sendo que começou a ter desafios, de novo, né? Depois de uns 4 meses, 5 meses, vendendo bem, após de emergência, começou a ter novos desafios. Não estava tão barato vender, o custo de aquisição estava mais caro. E o que é que eu fiz? Eu não consigo escalar na vertical, que é investindo mais. Vou começar a escalar na horizontal, mais produtos. Pós-graduação de medicina intensiva, foi a segunda. Aí começava a aparecer caso de criança na pós-graduação. Eu falei, opa, pós-graduação de emergências pediátricas. O pessoal postava lá o caso da criança, eu falava, não é mais para postar caso de criança aqui, agora tem que ser na pós-graduação de emergências pediátricas. Abri a pós-graduação de emergências pediátricas e hoje eu tenho 7 pós-graduações. E uma das coisas muito legais das pós-graduações é o grupo de médicos que tem nas pós-graduações. Tem um plantão de dermatologia, radiologia e cardiologia. Tem 3 plantonistas, que essa ideia eu puxei lá da comunidade R10, que eu falei para vocês, né? Foi algo que deu certo e que eu reaproveitei nas pós-graduações. É um grande diferencial que a gente tem hoje. Tem uma lição muito importante aí, né, Tiago? Porque você, em algum momento, entendeu que tinha que testar as ideias, que hoje a gente chama como validação. Como é importante isso? Porque nós, como empreendedores, nós temos uma mente muito criativa. E é absolutamente comum, eu trabalho muito isso como consultor e conselheiro, é muito comum que a gente crie a solução, a gente tem ideia, cria a solução, depois de criada a solução, nós procuramos o cliente.
E deveria ser o contrário. Eu deveria identificar a necessidade do cliente, o problema, para poder criar a solução. Então, esse é um aprendizado valioso, que o empreendedor pode ganhar muito tempo. Olha primeiro para a necessidade do cliente, para o problema que o cliente está enfrentando. E aí, como eu posso criar uma solução que vá de encontro ao problema, que é o que você está fazendo, o que você fez com sucesso na pós-graduação. Perfeito. Com o contato ali, né, com os alunos, vão aparecendo esses pedidos, né? Esse curso de acesso venoso central, que eu falei para você, surgiu durante o curso de intubação, por exemplo, né? Os alunos pediam: doutor Tiago, será que não tem nada de acesso venoso central, né, e tal? Aí pois é, se eu fizesse um curso de acesso venoso central em cadáveres, vocês fariam? Faria e tal. Então, já validou que o preço vai ser parecido, né? Porque em cadáveres eles já sabem que é um produto mais caro. Então, eles trouxeram as ideias e eu fiz também. Mas, às vezes, cuidado, tá? Porque, às vezes, chega uma pessoa e fala: faz um curso de tal coisa. Tem que ter um filtro ali para você não cair em ciladas, né? Tem que ser uma validação bem feita. Exato. Se tem muita pessoa pedindo, beleza. Só toma cuidado para não escutar uma opinião e fazer assim, um projeto, né? Tem que ser validado. E procurar a validação que nos interessa. Muitas vezes o empreendedor tem esse viés, né? Ele quer aprovar, ele quer validar. Então ele procura quem vai aprovar. Aí não funciona. Perfeito. E, mais uma vez, avalie a ideia. Tem ideia que vai ter muito esforço e vai faturar pouco. Então, tem muito colega meu, né? Como hoje em dia eu faço consultoria para médico, para consultório, para produto. Tem muito colega que vem e vem com ideia de fazer um e-book, né, um produto mais baratinho. Às vezes, você vê que não vai ser esforço e, poxa, vai ficar aquilo ali. Então, você tem que criar uma esteira, você tem que criar um funil de produtos que vale a pena ser executado para trazer faturamento para a sua empresa, para você crescer a sua empresa. Criar sua equipe, né, desenvolver sua equipe, montar todo mundo ali. O faturamento é o oxigênio da empresa, né? Sem faturamento não existe, é a primeira coisa. E aí, depois de um tempo, você vai se preocupando com outras coisas. Por exemplo, hoje, uma das minhas preocupações, top 2, é reter o aluno. Porque chegou um momento que eu estava faturando bem, vendendo as pós-graduações, mas a taxa de cancelamento começou a aumentar. Então, já surgiu um segundo problema aí, porque não adianta o comercial estar vendendo maravilhosamente e o pessoal está saindo. Então a gente começou a trabalhar para fechar um ralo, né? Para melhorar a experiência do aluno, entender por que eles estavam cancelando. Então são problemas que vão acontecendo por causa do crescimento, né? Mas o principal no começo é faturar. E eu falo isso porque a minha esposa, a doutora Isabela, ela gosta muito da experiência do usuário. E sempre que ela pensa em um produto, em alguma coisa assim, ela pensa muito na entrega, né? Entregar um curso bom e tal. E ela perde também um pouco do foco da venda. Mas se não tiver venda, não tem nem cliente. Pô. Então, eu sempre fui claro na minha cabeça. Primeiro você tem que vender, focar em fazer uma estratégia boa de marketing, ser um bom vendedor, né? Aprender a vender, para você trazer faturamento, trazer clientes, e aí depois, obviamente, né? Você vai tentar dar o seu máximo desde sempre. Vai entregar um bom produto desde sempre. Mas depois você foca a energia para melhorar a entrega desse produto, né? Entregar mais coisas e tal. Mas tem que faturar primeiro, não tem jeito. Tiago, você entrou no mercado que já existiam outros players estabelecidos. Não foi a primeira pós-graduação, nem a minha primeira pós de medicina de emergência. Né? Você tem ali grandes instituições, já de muitos anos, com capital milionário, investimento até de investidor estrangeiro. Como que você fez para entrar nesse mercado e se posicionar de uma maneira diferente para encontrar seu espaço? Né? É uma pergunta que eu te fiz lá quando eu te visitei e eu gostei muito da resposta. E acho que seria legal você falar. Eu fiz o que vocês estão fazendo aqui, né? Que é conectando com pessoas. Então, os meus concorrentes são instituições aí catedráticas, o pessoal já está no mercado há muito tempo, tem muito mais dinheiro que eu, mas não tem uma cara, não tem um representante, não tem uma pessoa para se conectar. E hoje é um dos grandes diferenciais meus, porque a pessoa gosta do Tiago. Ela confia no Tiago, ela escuta o Tiago, assiste vídeos do YouTube do Tiago e vira fã do Tiago.
Então, é uma das grandes estratégias que o pequeno consegue competir com quem está aí há muitos anos e tem bilhão na conta. Os meus anúncios são muito mais otimizados, são muito mais criativos. O fato de ter uma cara da empresa, eu acredito que é uma vantagem. Tem uma fala, né, que fala que a empresa tem que rodar sem o dono, né? Tudo bem, mas o caminho que eu entrei, que eu consegui, né, o meu espaço, foi com a minha cara, né? Foi com a minha representação da empresa. Então, eu vejo isso como uma vantagem, certo? Eu sei que não pode ser só a minha cara, né? Então, hoje eu estou trazendo mais colegas, os coordenadores das pós-graduações, eu estou dando mídia para eles, né? Divulgando anúncios com eles. Mas o grande representante ali, que vai ser sempre o chamariz, é o Thiago. Então, eu consigo competir com empresas maiores, tanto pela questão de ter uma cara, quanto pela questão da criatividade. Fazer anúncios criativos, né? Fazer abordagens novas. Uma empresa de bilhão, ela é muito congelada, né? Você quer subir uma ideia nova, é daqui a 6 meses que vai aparecer, né? A gente que é menor, eu tive uma ideia hoje, semana que vem já está rodando já. Então, também é uma vantagem de quem está pequeno. E a gente consegue competir com grandes empresas. Eu falo isso porque, depois de um certo nível, as próprias plataformas de anúncio, né, o Meta, que é o Facebook e Instagram, eles convidam você. E aí tem reuniões, né, e você começa a ver o mercado. Então, a gente já vai para essas reuniões e consegue ver. Eles dão dados, né, da média do mercado e como você está posicionado. Então, o nosso índice de criatividade é bom, né, comparado com a média do mercado. A gente é muito mais eficiente do que as grandes empresas bilionárias, né, que não dá para microgerenciar tudo, né, a gente consegue. Perfeito. Eu quero dizer para quem está aí em casa assistindo uma coisa muito importante. Você quer começar, seja um consultório, seja uma grande empresa ou avançar como gestor, é improvável que você tenha uma ideia que ninguém na história da humanidade tenha executado. E isso não significa que não é um negócio viável. O que o Thiago falou aqui pra gente foi o processo dele encontrando o que conceitualmente é a proposta única de venda. Você pode estar no mercado, poxa, tem 500 mil médicos, qual é a sua proposta única de venda? Tem inúmeras clínicas, qual é a sua proposta única de venda, né? Proposta única de venda é um conceito que ela envolve o que você tem de melhor, e o Thiago identificou isso, a capacidade de comunicação, a agilidade, né? O que seu cliente precisa, ou seja, ele precisa de um atendimento rápido, pessoal, um contato com o professor, uma abordagem customizada, e aquilo que os seus concorrentes não estão fazendo adequadamente. Que é óbvio, um gigante tem muitos flancos. O Thiago percebeu os flancos e se encaixou e criou o público dele, criou o segmento dele. Isso é uma aula, pessoal, de posicionamento de mercado com a proposta única de venda. Eu mentoro muitos médicos. E o pessoal, às vezes, eles estão começando no consultório e ficam muito angustiados com isso aí que você falou, né? Ah, não, tem muita gente que faz isso, né? Mas eu dou um exemplo muito trivial que às vezes as pessoas não percebem. Tem uma moça que produz conteúdo para arquiteta. Ela é arquiteta, né? Conteúdo para arquitetura. O nome dela é Carol Cantelli. Ela fala igual uma criança. Eu não suporto. Sim, eu não suporto. Porque ela fala igual uma criança. É uma mulher que fala igual uma criança. Mas ela tem 600 mil seguidores. Ou seja, tem pessoas que gostam, que se identificam com a mulher que fala igual a criança. Então, quem é meu seguidor gosta do Thiago. Desse jeito do Thiago, da forma direta, né? E quem é seguidor da Isabela, que é minha esposa, gosta de uma pessoa que gosta da essência, né? De filosofia, de música. Então, não interessa. Se você produzir conteúdo, as pessoas vão seguir você por causa do seu jeito. Então, o Rômulo tem a forma de produzir conteúdo dele e quem gosta desse estilo vai gostar do Rômulo. E também tem gente que vai não gostar do Thiago, porque ele é muito direto, é muito bruto, né? O cara fala uns negócios muito sem explicar muito, né? Então, tem os dois. E você vai gerando a sua base de clientes, de pacientes, com base no seu estilo. É você. E a pessoa vai gostar do seu estilo, vai seguir você, vai fazer uma consulta com você ou vai comprar um produto seu.
Então, essa barreira do, tem muita gente, né? Ou será que você vai atrair pelo seu jeito. Acabou. Independente. Se você fala igual a criança, vai ter gente que gosta. Ou se você é muito sério, né? Não dá um sorriso, também. Tem gente que vai se identificar com você. É o que eu falo para quem está querendo começar a produzir conteúdo, sabe? Tem muito médico que tem uma arma na mão, que é a figura do médico, né? Gerar autoridade lá, e ele não produz com vergonha, né? Com medo. E nas mentorias estratégicas que eu faço, né? Com os meus clientes, é um dos pontos que eu abordo, né? Que foi outra ideia, né? Poxa, eu já estou empreendendo há 5 anos, tenho uma equipe com 30 pessoas, hoje a minha equipe tem uns 22 CLTs, vários associados PJs, né? 30 pessoas. Eu falei, poxa, eu vou testar uma ideia aqui. Vou começar a falar que eu sou mentor estratégico para médicos. E hoje eu tenho uns 6 clientes de mentorados e virou um braço ali meu agora, de ser mentor estrategista para médicos que têm consultório ou negócios digitais também. Foi mais uma ideia que deu certo aí. E podem perceber que é muito interessante de olhar para o Thiago e perceber o quanto que ele é um cara comercial. Porque ele tá aqui, ele tá vendendo o peixe dele. O cara não perde. Eu desenvolvi isso. Se você, como que foi? Isso é um ponto importante, porque não sabia. A maior parte dos médicos tem pavor à venda. Como é que você virou vender é feio, o Botini dos eu não sabia contar história. Eu contei algumas histórias aqui, né? Não sabia vender e ainda vou aprender muito mais. Mas eu vi que são habilidades necessárias para qualquer ser humano, tá? Não é só para vender, para sobreviver, não. Sim. Tudo na vida pode ser uma venda, né? Se você vai trocar o carro, tudo você negocia ali. Então eu vi que eu precisava daquilo. Poxa, eu assistia muito o podcast de um dos dinossauros aí, um dos dinossauros do marketing digital, que é o Érico Rocha. Ele tem um podcast, né? Na época que eu dava plantão lá, aqui em São Paulo, como é rápido o trajeto, né? 1 hora e meia aí de trânsito, eu colocava lá o podcast do Érico Rocha e eu via ele contando as histórias. Eu, caramba, bicho, eu quero contar história igual esse cara. E eu ficava prestando atenção o que ele fazia, né? Para contar uma boa história. Uma coisa que envolve, assim, né? Quando você começa a contar uma história, as pessoas prestam muito mais atenção, né? E eu comecei a analisar o método dele de contar história. E eu percebi que eu tinha que aprender a vender também, né? Porque eu fazia pitch de venda nos eventos, né? Eu vi que vender era uma habilidade que ia deixar a minha empresa viva. Então, tinha que aprender a vender bem. E fui desenvolvendo. No começo, eu era 0 venda, 0 histórias. E foi uma habilidade que eu vi que era necessária, estudei e aprendi. E fui treinando, né? Vou treinando. Aqui eu estou treinando. A todo momento você está tentando, está desenvolvendo. Então, tem coisas que você... É que nem eu falei, você não nasce. Eu não nasci sabendo vender nem contar história. Mas eu vi que era importante e fui praticando e fui melhorando, fui desenvolvendo. Hoje em dia eu sei desenrolar uma historinha e uma venda aí com mais facilidade. Não, você está de parabéns porque está vendendo a todo momento, desde o começo. De fato, já temos curiosidade de produtos que você pré-anunciou aqui. Mas também deixa uma dica para o empreendedor que nos assiste. Muitas vezes, Rômulo, não tem esse perfil ou acha que não tem o perfil, como desenvolver. Tem 3 perguntinhas básicas que a gente pode se fazer pensando em venda. Primeiro, o que eu vendo tem que estar claro. Segundo, para quem eu vendo? E terceiro, por que compram comigo e não com outro? Se eu tiver condição de responder essas 3 perguntas e treinar e até criar um storytelling em cima delas, com certeza eu vou estar vendendo. Perfeito. E essa questão do por que compram comigo, né? É uma arma que a gente tem na mão. O produtor de conteúdo, pelo menos, né? É por causa da conexão que ele cria com você. Eu falei para o Rômulo, ontem eu fui dar a palestra e o pessoal, umas 2 pessoas falavam que me assistiam enquanto elas almoçavam. Então, ele está se conectando comigo ali, né? Durante aquela produção de conteúdo no YouTube. E é por isso que ele prefere comprar uma pós-graduação do Thiago do que de uma grande empresa aí que já existe há muito tempo. Porque não tem ninguém que abraçou ela, né? Ele não conhece as piadas que eu falo dos indianos, né? Que vai entubar os pacientes lá e falta arrancar o dente. Então é uma conexão, a gente cria uma comunidade ali, né? Comigo. E aí ele compra
um produto meu, um livro, aí começa, né? Caiu ali, assistiu um story meu ali, um Instagram meu, quando eu levantar a privada, vão aparecer, não? Foi me seguir lá no Instagram, lascou, meu amigo. Agora você vai receber anúncio à torta e à direita. Então pronto. Thiago, a gente vai passar para as perguntas daqui a pouquinho. Já passaram mais de 140 pessoas pela live aqui, tive informação da produção. Muito obrigado, pessoal, uma audiência incrível. Muito bom, tem um gás ainda, viu, meu amigo? Com certeza, vamos para cima. Thiago, quando você olha para trás, o que você vê que mudou na tua vida diária, assim, em termos de realizações? Como que é a sua vida hoje, digamos assim? Como é que você olha para o que você atingiu agora? Eu acho que os números que eu atingi até hoje, né, de remuneração, de conseguir conquistar coisas que eram coisas muito importantes para mim, né? Como eu falei, desde sempre, né? Esse lado financeiro é muito importante. Hoje em dia, a maior parte do meu trabalho é de home office, que eu vivia no hospital mesmo, quando eu dava plantão. Eu chegava no hospital, dava vontade de ir ao banheiro, fazer o número 2, né? Que, o meu corpo achava que eu estava em casa. Eu passava mais tempo acordado no hospital do que em casa, né? Ia para casa, treinava na academia, chegava, jantava, gravava e dormia. Então, grande parte da minha vida foi deixada no hospital, dando plantão, né? Que era a forma que eu tinha encontrado ali, que a vida me levou para conseguir a minha remuneração. E depois, quando eu virei professor, empreendedor, aí eu fiquei mais em casa, né? Eu sou um cara bem caseiro, gosto de ficar em casa. Então, isso foi uma grande conquista, de estar mais tempo em casa, né? No conforto ali, eu me sinto muito bem. Outra coisa foi conquistas. Entrei no mundo dos carros, né? Já tive Ferrari, já vendi, graças a Deus. Passei um tempo andando de Ferrari. Mas aí eu realizei o desejo e... Sonho de infância, né? Realizou, vende. Exatamente. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Aí realizei, vendi, mudei o foco, né? Hoje em dia eu tô com outro foco. E eu acho que o meu desenvolvimento pessoal foi, assim, absurdo. Hoje eu tenho habilidades que eu me olho assim no passado e nunca imaginei que iria ter. Contar histórias, saber vender, saber gerenciar, né? Saber ter diplomacia ali com todo mundo da empresa. Então, o lado do crescimento pessoal mesmo foi, assim, uma coisa absurda. Tanto é que hoje eu não consigo conversar com meus colegas médicos. Não consigo. Porque se eu sento na mesa, eles vão falar sobre o paciente que ele atendeu de manhã, né? Que foi uma anestesia muito difícil. Aí eu já falei, nossa senhora. Não, meu, não fale sobre isso, não. Vamos falar de outra coisa, né? Então, os meus desafios são outros hoje. Os meus desafios é gerenciar a equipe, fazer a empresa crescer, né? Pensar em negócios. Então, o salto pessoal que você tem, mediante os desafios, né? Aquele leão que você vira todo lascado, né, cheio de cicatriz, eu acho que isso é difícil você encontrar por outros caminhos, porque o empreendedorismo ele envolve falhar muito, né? Eu falei que eu acertei na consultoria de gestão empresarial para médicos, né? Mas eu lancei uma pós-graduação de marketing médico e gestão e não teve uma inscrição. 0. Foi a segunda que eu lancei. Eu lancei medicina de emergência. Eu falei, não, vou fazer uma de marketing médico. Eu sou bom de marketing. Lancei e não teve um inscrito, bicho. Eu fiquei muito triste. Pô, o médico não está interessado em marketing, cara. Pois é, aí beleza. Vamos para a próxima, vamos para a intensiva. Aí fui. Mas depois, né, eu tentei a de consultoria, um a um. Foi melhor, funcionou, deu certo, né? Então, é o que eu falei, através dos fracassos, né, é ruim você viver aquilo, né? Ninguém gosta de fracassar. Sim. Mas ele vai moldar você, né? Ele vai construir quem você é. Então, hoje eu sou bem diferente do que eu teria sido se eu ficasse só na anestesia. Mas dificilmente eu ia ficar pela minha personalidade, né? Eu acho que eu sou um cara muito de crescimento. Eu não ia ficar parado, não, acomodado. É característica minha. Você tem uma inquietude, né? Exato. Que é uma característica do empreendedor. Porque existem vários perfis. Você tem o administrador, o cara que gosta mais até de cuidar do que é dos outros, né? O empreendedor, ele gosta de fazer baderna, né? Como eu falo, né? Eu também sou
minha característica é de empreendedor, eu gosto de fazer bagunça, Vai né? correr atrás de criar, problema. é criar negócio novo, é criar problema, né? Sim. E aí sempre você tem que estar trabalhando com pessoas que vão organizando a empresa, né? Então, quando a gente lê lá o livro do Michael Gerber, O Mito do Empreendedor, ele coloca os 3 perfis, geralmente, de empresário. O técnico, o cara que, de fato, é o empreendedor e o administrador, né? O técnico, aquele cara, seria o anestesista da empresa. Ele entende profundamente do produto. O administrador é um cara que não inova, mas ele coloca tudo em ordem. E o empreendedor é o cara que sai quebrando tudo, né? Quer puxar, geralmente o administrador tá brigando com o empreendedor o tempo todo. E... Perdão, o administrador, ele quer ver para crer, né? O empreendedor não, ele crê para ver depois. Depois ver o que acontece. Exatamente. Faz e depois vê o que Isso. acontece. Você saiu de um cara que estava empreendendo sozinho lá na tua casa, com o apoio da tua esposa, para ter uma empresa com mais de 30 pessoas. Como foi a sua formação de time, desde o começo até agora? E uma das grandes dores que eu vejo, né, em empreendedores que eu também mentoro dentro da área da saúde, é como, de fato, escolher pessoas. O que você, a experiência Perfeito. e a teoria te mostraram ao longo desses anos sobre como formar uma equipe de sucesso? Essa habilidade, para mim, Romulo, é, assim, fundamental demais. Assim, na minha concepção, é a diferença de você ter muito sucesso ou ser ok. A habilidade de contratação, identificar pessoas, colocar a pessoa no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo, né? E como eu fui muito bootstrap, né? Eu cresci pelos meus meios, eu também passei por isso. Hoje eu tenho RH, mas até ter o RH, eu participava das entrevistas de contratação. Então, a habilidade que eu desenvolvi, não vou falar que sou o melhor contratador do mundo, mas você vai aprendendo, né, a contratar. Por quê? Se o seu time é bom, a empresa vai ser boa. Não tem jeito. Se o time é ruim, porque a empresa não é você sozinho, é você e mais 10 pessoas. Se tem 10 pessoas mais ou menos, os resultados vão ser mais ou menos, né? Independente se eu for muito bom, mas se quem está perto de mim é razoável, vai ser razoável. Não tem jeito. Chega uma hora que a empresa, quando cresce, você tem que trazer boas pessoas. Então, quem está construindo a empresa tem que aprender a identificar pessoas, tem que aprender a não ser enganado numa entrevista, por exemplo, né? Porque na entrevista todo mundo é bom, né? Todo mundo é muito bom na entrevista. Não, faço, sim. E se você está aí na inocência aí, você vai ser enganado. O cara vai dizer que é bom, mas na hora, quando começar, aí você perdeu 3 meses de dar uma chance para ele, né? Aí vai levando, aí vai ter que abrir uma vaga nova e você, vou ter que mandar embora agora, eu vou ter que ir atrás de outra pessoa. Aí eu vou ter que ficar fazendo a função dela durante esse período, né? Então, acertar em contratação é algo que ajuda demais. Trazer pessoas que saibam mais que você. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, o cara que eu falei para vocês, aquele consultor, é o diretor da empresa hoje. No comecinho, lá em 2020, ele virou consultor, passou um ano como consultor e hoje ele está trabalhando com a gente como diretor. É o cargo mais alto que a gente tem, depois de mim. E ele tem habilidades que eu não tenho. Financeiro, ele sabe muito. A formação dele é de administrador. Então, agregar pessoas que são melhores que você. A minha vendedora hoje vende melhor que eu. Ela sabe muito mais fazer uma venda melhor que eu. Então, você vai montando uma equipe ali de boas pessoas e a sua empresa vai com melhores resultados, né? Ela vai tendo melhores resultados porque você vai agregando boas pessoas. E o inverso é verdadeiro também. Às vezes você pode ter uma pessoa na sua empresa que atrapalha tudo. Aí você fica dando chance, né? Não, vamos ver, vamos conversar, vou dar um feedback, né? Aí vai, a pessoa não melhora. Isso você perde uns 6 meses de dor de cabeça, né? De dificuldade ali. Então, algo que eu estudei muito, né? É fazer uma boa contratação, saber o que perguntar. Referências, né? Que quase ninguém faz referências, né? Ligar para o emprego anterior para saber se a pessoa era boa mesmo, se teve algum problema, se foi mandado embora por um problema ético, né? Super importante. Fazer um teste com a pessoa, não ficar só na conversa, né?
Não, vou fazer um teste com você. Vamos editar um vídeo aí para eu ver. Aqui agora, vai. Abre aí o Premiere. Edita esse vídeo aí que eu quero ver, você editando. Então, quando você começa a colocar essas barreiras, né? Até esses dias eu assisti uma palestra que eu vou começar a fazer, perguntar sobre a infância da pessoa, se foi muito conturbado ou não, para ver se tem algum trauma ali. Enfim, ter um bom time significa ter um resultado bom. Você vai performar muito bem, porque quem está com você é bom. Excelente, excelente. Thiago, a gente vai para as perguntas aqui da nossa plateia virtual. Tem uma pergunta aqui da plateia presencial, doutor Igor. Opa! Thiago, qual parte da trajetória você considera mais desafiadora? A formação em medicina ou todo o processo de se tornar um empresário? Com certeza o processo de se tornar um empresário. Concordo 100%. Porque a graduação em medicina, né, desde você entrar até virar médico e passar na residência, e a carreira do médico tradicional é muito segura. Você sabe que você vai ganhar bem. Só basta estudar para a prova ali, né? Se manter vivo. Você não está acostumado com muita bonança, né? Aqui na faculdade. Então, você está sempre ali num ambiente seguro. Que você sabe que os seus amigos estão bem e você vai ficar bem também. É só você escolher qual caminho você quer, que um é melhorzinho que o outro, né? Um tem o seu jeitinho ali de consultar mais pacientes, outro menos. Mas você sabe que o futuro é muito bom do médico, né? Pelo menos é a fama que tem. Não sei daqui a uns anos, né? Mas o bom médico se destaca. Isso é uma coisa que eu sempre falo. O médico medíocre, cada vez mais ele vai ficando para trás. As oportunidades serão menores, mas o bom médico, ele vai se dar bem. Se estudar, se for atrás, né? É uma coisa que eu sempre digo nas minhas palestras. Já no empreendedorismo não, meu amigo. Você está numa selva. E se você vacilar, você vai ser passado para trás. Você vai ser copiado. Tantas ideias que eu tenho, né? Copiam. Tá cheio de curso de intubação, tá cheio de livro hoje, igual que eu faço. Tá cheio de... Tem curso de cadáver, tem pós-graduação também, de outros influenciadores. Então, não tem jeito. E eu nem ligo mais. De vez em quando eu recebo mensagem no Instagram, Thiago, estão divulgando seu livro aqui no grupo, né? No meu grupo de plantão, estão divulgando seu livro. Deixa, vão ler, bota para ler. Quem sabe essa pessoa não faz uma pós-graduação, né? Gostou tanto do livro, mas não tem jeito. Vão piratear seu produto, né? Vão copiar suas ideias. O mercado é nu e cru, né? É guerra, é sobrevivência. Quem está empreendendo é sobrevivência. E se você continuar fazendo a mesma coisa... Eu nunca passei um mês, bicho, que foi igual. Esse mês agora é só repetir, né? Faz igual no mês que... Não dá, bicho. É novidade, é teste, página nova, produto novo. Apareceu um problema aqui que estão reclamando da aula do professor no seu... É sempre uma coisa nova. Porque se você permanecer fazendo a mesma coisa, vai começar, é o que você falou. O produto estabiliza e se você vacilar, ele começa a decair, né? Então, empreender é muito mais desafiador, é muito mais estressante. Já precisei parar o que eu estava fazendo 10 horas da manhã e andar no parque lá, senão eu ia dar curto-circuito. ia dar um burnout lá em mim, certeza, se eu tivesse continuado, né? Tive que dar uma respirada algumas vezes, mas eu escolheria esse caminho. Por quê? É o mundo das possibilidades infinitas. Você vai para onde você quiser. Se der errado, vai ser para você. Não tem limite. É infinito. Você pode chegar em patamares absurdos. Se você conseguir, se você persistir, tiver uma sorte aí, coisa que eu não conto, né? Eu sou o cara da constância. Tem muita gente que, não, eu quero viralizar um vídeo, né? Quero viralizar um conteúdo. Não, eu sou o cara que está produzindo ali, ó. Tinha época que eu produzia um vídeo do YouTube por dia. Hoje tem mais de 1000. Todo diazinho eu gravava um vídeo. Aí tem um ou outro que viraliza, né? Mas eu sou o cara da constância. Todo dia eu acordo, 7 horas, às 8 começo o expediente, dou bom dia no grupo, todo mundo dá bom dia e vamos produzindo. Eu acho que isso foi legal, que eu trouxe da medicina isso, né? A constância. Porque todo dia eu dava plantão, né? 7 horas às 19. E hoje eu permaneço com o mesmo hábito. Todo dia eu tô ali, produzindo, constante, corrigindo problema, tendo ideia nova, né? Jogando ideia nova pro pessoal. Então, respondendo a pergunta, né? Empreender é mais estressante, é mais desafiador, mas eu escolheria
empreender. Não escolheria outro caminho, não. Por causa do crescimento. Minha esposa me fez essa pergunta, né? Poxa, o que você acha mais fácil ou mais difícil? Ser médico ou ser empresário? Acho que a minha resposta para ela foi: o mais difícil é você ir contra uma vocação que você tenha. Bom, então para mim seria mais difícil traçar. Eu saí da residência de neurocirurgia para ser empresário. Né? Queimei essa ponte lá e não podia dar errado. Como é que eu ia voltar para Mato Grosso lá, tendo largado na residência de neurocirurgia? Eu tinha que dar certo, né? Mas eu acho que o mais difícil é você ir contra a sua vocação. Né? Eu vejo outro ponto agora, uma comparação direta entre as duas coisas. Uma coisa que eu falei para minha esposa foi: na medicina existem respostas. Tem um estudo que fala que tem que dar Existem 300 miligramas de AS com 300 de clopidogrel. Existe uma fórmula, existe um guideline, existe uma fórmula para você executar que eventualmente não realizou o efeito terapêutico que você almejava, mas eu tô com promessa de meio, você fez o que precisava ser feito. Então a medicina tem respostas tem um caminho muito mais previsível e seguro. Empreender não, meu amigo. Empreender não tem fórmula. Não tem certo, não tem errado. Não tem certo, não tem errado. Não tem passo a passo que serve para todos os casos. E aí eu provoco nossa audiência do quanto é importante, mesas como essa, de você buscar o exemplo e ouvir outras trajetórias e buscar mentores. Porque realmente quem vai te dando uma baliza é o feedback do cliente, os dados e bons mentores. Se cercar de pessoas que têm autoridade ali para realmente apontar no que você está errando e te dar uma orientação. Né? Uma coisa interessante que eu aprendi a fazer foi comprar conhecimento. É isso aí, comprar conhecimento. O cara tem 20 anos de experiência e ele tem um serviço de mentoria, de consultoria. Uma pessoa que você confia, você pode comprar esses 20 anos de experiência da pessoa para ela te ajudar. É uma transação comercial, tá tudo claro, você vai e faz isso. O médico, ele tem problema de fazer isso. Ele é desconfiado, né? O médico, ele acha que a todo tempo está sendo enganado, ele não confia em muita gente, né? Ele acha que ele é o melhor em tudo, que o jeito dele é o melhor, né? Mas eu já comprei informação de experiência de muita gente. Já fiz várias mentorias caras. Inclusive, naquela época lá, que eu era anestesista, né, que eu estava começando minha trajetória, eu entrei no Mastermind, que era R$30 mil. Para mim, aquilo foi... Eu estava arriscando a minha vida. Eu ia dar R$30 mil para entrar no grupo de WhatsApp. E os meus amigos ainda reforçando. Você é doido, pô? Tá doido? Não, vai fazer um curso, MBA, sei lá, vai fazer alguma coisa. Mas eu entrei. Para mim, foi decisivo na minha história. Porque eu comecei a ver pessoas fora da medicina. Que eu só tinha um círculo de médicos, de amigos, né? Só conversava com médico, tudo era medicina. E aí, quando eu entrei nesse Mastermind, por isso que eu falei no começo, né? Que quem está começando é bom entrar em grupos de Mastermind, de empreendedores, porque você vê variações. Tinha um cara lá que fazia o dropshipping lá da vida, né? Tinha um cara lá que fazia o SEO do Google, tinha um gestor de tráfego. Eu comecei a ter contato com pessoas assim que eu não sabia nem que existia. E eu via que tinha pessoas que vendiam cursos que ganhavam bem, que conseguiam vender cursos, né? Fazia lançamento, tinha curso no Perpétuo. Foi muito bom para abrir minha cabeça. Mas depois de um tempo, depois de uns 2 anos, nesse grupo, né, de Mastermind, eu comecei a ficar incomodado, porque eu comecei a perceber que existem pessoas que elas dão conselhos, né, elas dão opinião sem ter a expertise. E é uma característica do ser humano, tá? E meu pai é assim, viu? Meu pai, ele dá opinião porque ele é o pai, né? Aí ele tem que falar alguma coisa. Então, pessoal, fica até uma dica para vocês. Quem vem e dá uma opinião para você, né, dá um conselho, fala alguma coisa, ou até que você perguntou, você tem que ver quem é a pessoa. Porque o ser humano adora falar a opinião dele, né? Ele não tem experiência nenhuma, ele só acha, aí ele fala. E aí você vai na inocência, confia e faz. Então, depois de um tempo, eu percebi que tinha muitas pessoas naquele grupo que eu trazia um problema aberto, e aí 5, 6 pessoas davam opinião. Aí eu começava, poxa, esse cara é fraco demais, já conheço o negócio dele. 10% do que eu sou, ele tá falando uma coisa que ele nem fez ainda, né? Aí começou a me incomodar.
Aí eu abri a cabeça para consultorias. Então, comecei a contratar consultoria financeira, um mentor, um cara que eu admirava muito os resultados. Cheguei para ele, bicho, você não faz uma mentoria comigo, não? Passar uns 6 meses aí, eu vou levando os problemas que eu tô agora para você me ajudar. Ele aceitou. Então, é comprar o conhecimento e experiência, né? Isso é possível e totalmente factível, né? Se existe um contrato ali, tudo certinho, maravilha. É uma dica aí para você que está começando. Não, e o bom consultor, o bom conselheiro, ele gosta disso, ele quer embarcar conhecimento, né? Ele passou por etapas, ele validou, ele passou por laboratórios, né? Ele tem suas cicatrizes, e o que ele quer? Ele quer embarcar o conhecimento que ele tem, que é gerar valor e resolver um problema que um empresário mais jovem tem, que ele prevê. Com certeza. Excelente. Vamos para a nossa segunda pergunta, Tatiane Bortolato, doutor Tiago. Olha essa pergunta filosófica aqui. Vamos lá. Se você pudesse conversar com seu eu de 18 anos, o que diria ele? E que conselhos ou orientações você daria para o seu filho ao ingressar no mercado de trabalho? O meu de 18 anos, eu não falaria nada de diferente. Porque qualquer trajetória diferente que você fale, né? A pessoa não vai passar pelos fracassos que levaram ela a ser aquilo. É que nem eu falei, né? Nós somos os nossos fracassos, né? A gente é o acerto, mas muito mais o fracasso. Ele marca mais, né? Ele imprime mais em você. Então não tem jeito, não tem como pular fracasso. Faz parte da trajetória. Se fosse para falar alguma coisa, eu falaria para comprar Bitcoin, né? Mas aí não tem nem graça, né? Sensacional. Seria uma coisa muito superficial, mas em termos de desenvolvimento pessoal, eu reforçaria essa questão de ambição, de dar o melhor, né? De fazer bem feito, de dar energia mesmo, de fazer poucas coisas, mas fazer bem feitas, né? Colocar energia ali para se desenvolver. Então, esse seria o meu conselho. Eu acho que eu reforçaria muito essa personalidade, que é algo bem marcante, né? E eu já falei, né? Talvez na minha história, o único arrependimento que eu tenha é naquela época lá de não ter escalado, por inexperiência, né? Eu não tinha a experiência de colocar 50 mil por mês, ou 100 mil por mês de anúncio, que hoje eu já tenho, né? Se eu fosse me mentorar antigamente, eu falava, tá gastando 1.000 e tá voltando 10, tá faturando 10, então vamos para 5 mil. Investe 5 mil aí, vamos ver o que acontece. E ia progredindo. E aí eu cheguei. Hoje eu invisto entre 250 a 300 mil de anúncio. Nessa escala, né? Nesse raciocínio. Seria isso. Maravilha. Jenny Spring. Pergunta muito interessante também. Qual o tempo ideal para concluir que o negócio não vai dar certo? Quanto tempo devemos investir sem ter retorno? Boa pergunta, hein? Essa é sensacional. Essa não tem resposta, não. Já vou adiantar para você, meu amigo. Ou se dá o telefone e fala que é a resposta ou a pergunta de 1 milhão, né? Essa daí, infelizmente, não tem resposta. Mas o que é que eu percebo, né? Existem ideias e produtos / negócios que eles vão muito fácil. As coisas acontecem com facilidade, né? Você não precisa estar se matando ali para fazer uma venda. Então, se você começou algo e está indo, né? Está fluindo, você vê que existe uma progressão, maravilha. Agora, quando não vai, né? Aqueles produtos que eu falei para vocês. Teve um suplemento que eu fiz, que era de cafeína. Era um trabalho para fazer uma venda, bicho, aí ficava empatando. Eu passei uns 6 meses assim, de tentar e não ia, né? Insistia, eu acreditava na ideia, e aí seria muito bom porque eu ia vender para o Brasil inteiro, né? Era bem escalável o produto, dava para vender em quantidade, não ia depender da minha imagem, mas eu insisti esses 6 meses e decidi encerrar a empresa. Então, o curso começou a dar certo. Então, quem fez a pergunta, né? Você tem que ter um limite ali, porque é uma balança, né? Será que eu estou insistindo pouco? Né? Eu não insisti o suficiente para dar certo? Se eu insistisse mais, será que ia vingar essa ideia aqui? Não tem essa resposta, né? Infelizmente, não era fácil. Mas se você está num meio ambiente que já está funcionando, né?
que é um negócio ali que começa a dar certo, que começa a engrenar, sem você estar se matando, é um sinal excelente para você continuar, para você investir naquilo dali. Então eu colocaria um prazo assim de 3, 4 meses para você ficar insistindo bem na ideia, dependendo da ideia, né, obviamente. E dependendo do fôlego de caixa, né? Exato. Tem empresa que roda no negativo de propósito. Perfeito. Ela vai segurando para ganhar mercado e é a estratégia do negócio. Mas eu acho que o perfil de quem está iniciando, né, na carreira é tentar... Opa, calma. Tente novamente. É a pessoa tentar... Já deu parte da resposta, né? Se deu errado, tenta novamente. Exatamente. Se não está engrenando, né, e você não quer abrir um negócio propositalmente para rodar no negativo, né, para matar os concorrentes, eu daria esse prazo aí de 3, 4 meses e mudaria a ideia. Ou reformularia a ideia, né, pivotar o negócio. Foi o que o Rômulo trouxe. Eu pivotei o negócio, né, eu tinha curso de intubação, ventilação mecânica, pivotei para pós-graduação, porque começou a decair. E aí eu me reinventei nas pós-graduações e continuei o crescimento. Excelente. Thiago, muito obrigado. Excelente já conversa acabou, bicho? hoje. Poxa. Pouco tempo para muito conhecimento e muito assunto, né? Verdade. Queria abrir aqui para as palavras finais. Michael. Legal. Prazer enorme estar contigo, Thiago. Vai acabar a live aqui, mas nós podemos conversar muito tempo ainda. Um abraço a você que nos acompanha. Obrigado pelo prestígio. E obrigado, Rômulo, mais uma vez por essa oportunidade. Foi uma noite fantástica aqui de aprendizado. Maravilha. Thiago, suas palavras finais aí para o nosso público, meu amigo. Pessoal, quem quiser me acompanhar, Dr. Thiago no Instagram. YouTube também, se digitar Thiago Amorim. Você tem muito vídeo lá, mais de 1000 vídeos. Se você for médico, quiser saber de intubação, né, você bota Thiago Amorim e o tema, fentanil, tetomidato, cetamina, o que você quiser, react de filme, né? Será que é verdade, será que é mentira? E aí a gente vai criar o nosso relacionamento. Se você gostar, estaremos juntos aqui em São Paulo em algum curso, né, uma pós-graduação, curso de cadáveres. E se você for empresário, né, estiver começando aí seu consultório, entre em contato comigo que eu ajudo também a engrenar um consultório, fazer marketing. Tudo isso que a gente conversou aqui, eu faço num X1. Beleza? Obrigado, pessoal. Maravilha. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, tua generosidade, dividir os ensinamentos. Cara, você é uma pessoa que a gente admira muito pelo empreendedor que você é, pela pessoa que você é, pela capacidade de reinvenção. Quando eu pensei em convidar você, foi esse gatilho, porque o cara empreendeu e surfou uma onda, foi imensamente esperto. A gente entendeu que a esperteza tinha um grande componente de preparação prévia, né? Que acabou que você foi impulsionado, agora teve que se reinventar e muito rápido. Sim. Porque uma coisa é você inventar algo quando você não tem nenhum custo. Está ali você na tua casa com pouca responsabilidade. Agora o avião está lá em cima, o avião começa a cair, você puxar de novo o avião para cima, aí só os melhores sabem fazer, e parabéns por isso, cara, para a tua trajetória. Tá? Pessoal, hoje foi uma excelente conversa, eu fico muito feliz porque o Audazes ele foi criado para trazer para a mesa os audazes na saúde, é quem está realmente fazendo grandes coisas, transformando a saúde brasileira. Nós sentíamos uma falta de conteúdo dessa natureza para orientar, para mentorar empreendedores na área de saúde, não importa em qual área. Semana passada tínhamos um dentista, hoje temos um médico anestesista, vão passar aqui empreendedores que são enfermeiros, que são fonoaudiólogos, enfim. O que existe em comum é o desejo de transformar a saúde, transformar a própria vida e de contribuir para que você transforme a sua, crescendo pessoalmente, crescendo como empresário, como gestor, como assistente e gerando benefício para a sociedade. Eu convido você a se juntar a nós, a ser um audaz também. E como que você pode fazer isso? Você pode fazer de duas formas. Primeiro, eu gostaria que você refletisse profundamente sobre como você vai ser diferente amanhã. Como que você vai aplicar essas lições de sucesso, de êxito amanhã, para que ninguém te reconheça. O que aconteceu?
esse amigo que se apresentou aqui na segunda-feira de uma maneira com comportamento, com uma agressividade saudável, com uma resolutividade totalmente diferente. Você fala, ó, estou acompanhando a Audácia. E o segundo ponto é que você espalha a mensagem. Nós acreditamos e nós estamos realmente obstinados em transformar a saúde brasileira por meio da formação de grandes líderes. É para isso que o Audaz nasceu. E nós estamos trazendo os grandes líderes para a mesa para trazer conhecimento para vocês. Então, compartilhe a mensagem, mande esse vídeo para amigos que precisam desse conteúdo, nos siga no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. A melhor forma que você pode fazer para nos ajudar é executando aquilo que aqui foi trabalhado e compartilhando a mensagem. No mais, muito obrigado pela audiência de vocês, a audiência é incrível pro nosso começo, obrigado pelo apoio de cada um de vocês, obrigado novamente Thiago e Michael, Deus abençoe a todos e assim a gente encerra mais um episódio do Audazes.